Vou começar aqui, primeiro com o nosso presidente. Aplausos para o presidente Luizinho Guimarães. Bom, boa noite a todos. Muito feliz com esse pontapé inicial que a gente está dando, de ver essa quadra cheia, nossa harmonia, nossos segmentos, compositores. Tenho certeza que vão, com toda a sua genialidade, conseguir extrair dessa brilhante sinopse aqui, sintetizar o que a gente precisa e certeza que teremos uma grande obra para impulsionar o nosso desfile rumo ao nosso tão sonhado título, que a gente vem ano após ano brigando muito, lutando e batendo na trave. Mas tenho certeza que 2026 a história vai ser diferente e vamos marcar mais uma estrela para o nosso pavilhão com todo o trabalho e união de vocês. Muito obrigado. E agora com a palavra o nosso vice-presidente Yuri Cruz para os aplausos de todos. Boa noite a todos. O presidente já sintetizou. Quero parabenizar os carnavalescos pela elaboração dessa sinopse, que foi muito boa, muito forte para a gente levar o carnaval para 2026 na Sapucaí. Quero desejar muita inspiração aos compositores. A gente depende muito da dedicação de vocês. E agradecer já a presença de todos aqui. Obrigado, Yuri Cruz. Vamos passar agora a palavra ao nosso grande benemérito, ex-presidente da nossa União de Vila Isabel. Aplausos para Ailton Guimarães Jorge, o popular capitão Guimarães. Boa noite a todos. Um grande carnaval começa com um grande samba, um grande enredo. Há muitos anos que a Vila não escolhe um enredo com a cara da Vila Isabel. Então, esse ano, a presidência, junto com os carnavalescos e o Vinícius Natal, escolheram um enredo que caracteriza a nossa escola, a raiz, um enredo raiz. A Vila Isabel não é escola de bambambam, de brincadeira, é uma escola séria, como são outras agremiações também na cidade. Eu li 2 vezes a sinopse e realmente é uma peça literária essa sinopse. Se vocês olharem a bibliografia, é extensa. Dificilmente algum compositor vai ler essa quantidade de livros. Então, o que acontece? Condensar essa sinopse em 30 linhas não é uma tarefa fácil. Entendeu? A sinopse explica bem tudo e condensar isso. Porque samba-enredo é fácil de criticar e difícil de fazer. O que é o samba-enredo? É uma obra fechada. Você não pode falar, por exemplo, eu vou fazer um samba. Então eu vou falar sobre a quadra da Vila Isabel, vou falar sobre amor, sobre mulher, sobre qualquer coisa. O samba-enredo não. Ele já é uma obra fechada porque ele tem um limite. Você tem que falar sobre aquilo que é colocado. O que torna, se fazer um samba já é difícil, o samba-enredo é 10 vezes mais difícil. E condensar ainda em 27, 30, 32 versos, se torna ainda uma tarefa para a genialidade dos compositores. É claro que vai ser fundamental nessa explicação a atuação dos carnavalescos, do Vinícius, porque eu li 2 vezes, não que eu não sou compositor, mas sei ver quando o samba é bom e é ruim. Eu e todos, né? Então, vai ser muito importante. Agora mesmo eu estava com uma dúvida numa palavra e ele já me tirou o que significava. E como eu, vocês todos devem ter 100 dúvidas. E eles estão aqui, eles vão marcar
vai ter uma data, né, presidente? Para marcarem, para tirarem um pouco das dúvidas e outras datas, e quantas forem necessárias, de modo que nós tenhamos realmente o samba que caracteriza a nossa escola, coisa que estamos deixando a desejar há alguns anos na cidade. Eu quero parabenizar todos vocês que aqui vieram. O espírito de corpo da Vila Isabel hoje é o melhor possível. Daqui a pouco tem jogo do Flamengo, mas está todo mundo aqui. Uns torcendo contra e outros a favor, né? Eu, por exemplo, torço a favor do Esperança. Brincadeira, eu sou sócio do Flamengo desde 1980. A maioria nem nascido era. Bom, parabéns a vocês todos. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora aos carnavalescos para explicar mais ou menos esse enredo, as datas. Ou quem é que vai falar? Ele mesmo. Boa noite a todos, boa noite, Vila Isabel. Agradecer a nossa presidência, toda a diretoria da escola e a todos vocês pela confiança no nosso trabalho. Como o presidente falou, a gente tem batalhado muito, tem trabalhado bastante para trazer um carnaval com a cara da vila, um carnaval que a gente consiga identificar e que a gente busque esse campeonato, que a gente dispute esse título no Carnaval de 2026. Então, já lançamos o nosso enredo na Pedra do Sal, foi um evento lindo que todos aqui puderam participar. Você vê como rendeu, né? Tinham 5.000 pessoas lá, 5.000 pessoas cantando junto com a vila, e é assim que a gente vai para o próximo Carnaval. Entender essa relação da escola com o Heitor dos Prazeres, com o nosso enredo, com a própria Vila Isabel, da gente se conectar a esse chão, a esse terreiro, onde a gente vai cantar os nossos sambas. Então é buscar realmente um grande samba, acho que digo mais, né? Buscar o samba do ano do Carnaval, buscar o melhor para a nossa escola e o melhor para o nosso desfile, para os nossos componentes, para todos os segmentos, e vai ser esse o nosso foco. Então, compositores, alguns aqui já conhecem a gente, sabem que a gente é hiper aberto. Quando quiser marcar uma data, estou com dúvida, pode falar com a diretoria e marcar essa ida ao barracão, que a gente vai estar super disponível, porque a gente quer o melhor para a nossa escola. Vou passar a palavra para o Léo e para o Vini, e depois a gente começa a entrar, a sonhar junto com o Heitor dos Prazeres. Boa noite, Vila. Gabriel já disse tudo. Nós estamos aqui hoje em busca deste grande samba. Essa é uma escola muito poderosa, que tem muito fundamento e que tem uma das mais belas discografias do Carnaval Carioca. E a gente sabe o quanto isso é fundamental para o sucesso de um desfile, para a briga por um título, e nós não queremos algo menos do que o título de campeão do Carnaval de 2026. A gente vai brigar muito por esse título, por esse campeonato, e por isso nós precisamos estar todos juntos, trabalhando conjuntamente, um ouvindo o outro, um debatendo com o outro, e o nosso enredo é um grande convite ao sonho. Então nós precisamos sonhar conjuntamente essa história, mergulhar nela com todo o carinho, com toda a responsabilidade que é falar de um baluarte como Heitor dos Prazeres, que fundou tantas escolas, que é falar sobre a memória do próprio samba e da própria vila. A vila é uma escola que tem uma tradição de enredos nostálgicos, que abraçam a história do carnaval, que sentem esse perfume dos antigos carnavais. E também é uma escola que tem uma tradição de enredos muito contundentes, engajados, de luta, que chamam a comunidade, que se orgulham de cantar com toda a garra, com toda a raça, a sua memória, o seu chão, o seu território. E este é um enredo que conjuga tudo isso. É um enredo que vai nos transportar para esses carnavais de outrora, e é um enredo que vai fazer a gente olhar para o nosso chão e ter orgulho de cantar a nossa comunidade, as nossas identidades. Enfim, vou falar pouco, porque daqui a pouco a gente vai ler o texto e vai debater muito mais esse enredo. É só um convite para que a gente estenda o máximo possível essa conversa,
para termos uma safra de sambas extraordinária e, acima de tudo, como o Gabriel disse, um samba do carnaval. Um samba para tirar todas as notas 10, e a gente sabe o quanto isso é importante, e um samba para marcar definitivamente a história da vila, a história dessa escola que tem alguns dos mais belos sambas que o Carnaval Carioca já cantou. Vou passar a palavra para o Vinícius e daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, boa noite a todo mundo que está aqui. Vou ser breve para a gente começar a nossa leitura, mas primeiro eu quero dizer que estou muito feliz assim, né, de ver a quadra lotada, né, principalmente lotada de muitos compositores, né, compositores novos e compositores de lá da antiga, né, então estou muito feliz assim, de ver esse momento aqui na Vila Isabel. Acho que o samba que a gente precisa vai sair daqui com certeza, o samba campeão do carnaval, e acredito que, acho que esse enredo, como eles já enfatizaram, que esse convite ao sonho, e ele também é um convite à poesia, né? Então eu acho que ele é um enredo que fala de uma figura muito importante para o mundo do samba, né? Não só do samba, mas para a história do Brasil de modo geral, e que a gente não valoriza como um dos grandes construtores dessa identidade nacional que a gente tem. Mas também ele é um enredo muito sensível que toca na nossa própria história, né? Na história de quem é Vila Isabel, na história da nossa escola. Então, eu acho que é o início de uma conversa também, né? Que eu acho que é uma característica, a gente já trabalha junto há muito tempo, então assim, a gente é sempre muito aberto a receber vocês, né? Não só compositores, mas de qualquer segmento, baiana, velha guarda, bateria, enfim, que queiram saber mais sobre o enredo, né? A sinopse ela é a primeira provocação, né, que a gente faz para a escola, para que vocês também leiam, falem assim, poxa, eu não entendi isso aqui, né? Vamos debater, vamos lá, vamos atrás. A gente manda vídeo, a gente vai mandar uma série de materiais para quem quiser se aprofundar, né? Porque um papel do enredo também é esse, né? É a gente conhecer um pouco mais da nossa própria história. E acho que é isso, não vou me alongar muito, mas estou muito feliz com o resultado, assim, a escola tão bonita, e tenho certeza que faremos, né, um dos melhores carnavais, né, da história da Vila Isabel. Então, vamos à leitura da sinopse. Obrigado. Acho que a primeira etapa que a gente pode fazer é assistir novamente o vídeo de lançamento do enredo, aquele vídeo que a gente colocou nas redes sociais, no YouTube da Vila Isabel, para a gente lembrar um pouquinho, entrar no clima do enredo, e é assim que a gente começa. Pode ir. Então vamos ao vídeo, pode mais um. Pode clicar mais uma vez, aí vai começar. A macumba é o ritual mais aproximado do samba. Já está aí a macumba. Quanto ao samba, a origem do samba é a macumba. Na pintura eu sonho música, eu sonho momentos amorosos, eu sonho alegria, enfim, tudo eu sonho, tudo me dá riqueza. Esses bailes, essas macumbas, esses sambas, essas coisas que existem. Eu tenho tudo aquilo do passado e de agora dentro da minha memória. Heitor dos Prazeres. A tia Chiva de lá do alto do morro, da Serra do Preto Fogo, eu fui lá pra macumbar. Arremessei-me da subida da ladeira, me atirei na capoeira, me sentei pra descansar. Macumbebê, macumbê, samborembá, macumba é bom, hoje eu vou lá. Macumbebê, macumbê, samborembá, macumba é bom, hoje eu vou lá. Quando foi hora do santo descer a terra, ficou tudo em pé de guerra, com vontade de brigar. E a minha sogra, quando viu aquele estouro, disse tanto desaforo, fez a tuba disparar. Macumbebê, macumbê, samborembá, macumba é bom, hoje eu vou lá. Macumbebê, macumbê, samborembá, macumba é bom, hoje eu vou lá. E foi um dia de santo bem lembrado, um dia santificado, eu não posso esquecer. E foi um dia que me vi atrapalhado, depois de tudo acabado eu me ria como o quê? Macumbebê, macumbê, samborembá, macumba é bom, hoje eu vou lá. Macumbebê, macumbê, samborembá, macumba é bom, hoje eu vou lá.
sambista que sonhou a África, desenhou tanta gente em festa. É contigo que eu, a Unidos de Vila Isabel, fui sonhando há tempos atrás, em direção ao continente mãe. E é contigo que eu vou agora para o próximo carnaval, nossa escola de samba. Pode passar, Manuel. Então vamos à leitura da sinopse. Todo mundo está com o texto? Ficou tudo certo aí? Vai. Bom, pessoal, todo o nosso enredo já está condensado nesse vídeo. O que a gente vai fazer a partir de agora, com a leitura do texto oficial da sinopse do enredo, é desenvolver um pouco mais essas ideias que o vídeo tão bem condensou, com a poeticidade que o enredo pede. É uma sinopse que é um convite ao sonho, portanto, sonhem conosco, mergulhem nessa história. Entendam que esse texto é um texto plástico, como as tintas que o Heitor dos Prazeres utilizava para pintar as suas telas. Esse texto é um texto maleável que vocês, com a poesia que vocês tão bem dominam, é que vão transformar na obra que vai levar a nossa escola rumo ao campeonato. Começo agora, portanto, a leitura da sinopse. Macumbembe Samborembá. Sonhei que um sambista sonhou a África. A macumba é o ritual mais aproximado do samba. Já está aí a macumba. Quanto ao samba, a origem do samba é a macumba. Heitor dos Prazeres, no depoimento ao Museu da Imagem e do Som, em 1966. Na pintura eu sonho. Eu sonho música, eu sonho momentos amorosos, eu sonho alegria, enfim, tudo eu sonho, tudo me dá riqueza. Essas figuras que eu faço de coisas que eu já vi, que ainda existem, esses bailes, essas macumbas, esses sambas, essas coisas que existem, eu tenho tudo aquilo do passado e de agora dentro da minha memória. Heitor dos Prazeres, no documentário Heitor dos Prazeres, de Antônio Carlos da Fontoura, de 1965. Eu cheguei, moçada. O som dos tambores ao fundo, misturado ao cantar sereno de pastoras e passarinhos. Minha gente vai descendo o morro, de cetim se faz manto sagrado, o branco e o azul cintilantes, lampejos de franjas. O enredo que sonho e conto a vocês celebra as memórias e os percursos de um homem do povo, multiartista, sambista, inventor, sonhador de uma nova velha África, uma África que se congraça no coração do Rio de Janeiro. A África que ele canta, desenha e reinventa é uma África imaginada, impressa em estamparias, pintada em poemas, telas e partituras. Um lugar de roupas vistosas e casas coloridas, onde as pessoas se reúnem para sambar, brincar, comer, fazer macumba. Um lugar que não é necessariamente pequeno, mas do tamanho do mundo. Uma África em miniatura, múltipla, muitas pequenas Áfricas, unidas e conjuntas, conectando centros e periferias, morros e roças, jongos e cateretês. Retalhos de pilar café, cortar a cana, cantarolar com as lavadeiras, pisar chão batido e dançar, reconstruindo os afetos entre ruas e boulevards, veias que esboçam folias e redesenham a vida. Os fluxos da Bahia nos estandartes que giram e seguem oceano afora nas nuvens dos devaneios em direção ao continente mãe, reflexo e pertencimento. Mas vamos sem pressa, povo do samba, que o miudinho é o mais fino traço. Me deixa invadiar. Lino. A África de que falo é um quilombo em festa, cortejo real que me leva às raízes baianas deste pedaço, cuja pedra angular é a Pedra do Sal e cuja capital é a Praça 11. Com fé, mandinga e saudade, balangandãs brilhosos, as joias da nossa coroa, chego às lembranças queridas, famílias de sangue e de santo. Quem diria o espelhamento? Tio Hilário e tia Hilária, padrinho e madrinha do memorando, menino arteiro que, apelidado de Lino, é o príncipe negro deste cortejo, os perfumes dos velhos ranchos. Foi por meio de Hilário Jovino, Lalau de Ouro, um Orfeu da Bahia retinta, o tio, que a família daquele menino nascido das ruas do Rio conheceu um lugar lendário, o reino de Ciata, Hilária Batista de Almeida, a mais afamada das tias em cujos quintais o samba fervia, o etéreo.
Naquela época, os ranchos baianos se transformavam, rasgando os tons dos reisados pastoriz amenos e adquirindo aos pouquinhos contornos feéricos, anjos com asas de prata, platinelas douradas. Sonhar é para quem flutua no eterno. Versado na capoeira, o menino viu isso tudo. No esquivo de cada invertida, as mãos do destino pavimentavam caminhos. Os olhos brilhavam no azul do encanto. Ogã Alabê Nilu. Era a casa de Tia Seato o lugar da roda. Se a Praça 11 era a capital da África de cá, repleta de sortilégios, a macumba e os tambores educavam pelo toque. Matriarcais, insubmissos, rebeldes. Ecoavam vozes profundas, ávidas de escuta. É que muitas gentes chegavam trazendo pedaços de crenças. A fé é uma velha moenda e ninguém certamente sabia aonde a cidade findava, dando lugar ao campo. No tempo da aprendizagem, como ele mesmo dizia, o terreiro era casa e travessa, a praça, pública, o ponto riscado, assentamento e congá. Quem rodopia em ciranda crianças sabe do que eu estou falando. Eu me lembro daquela canção na alvorada, Baião, 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 filho do maracatu, descendente do lundu, neto do cateretê. Tudo, enfim, estava ali, lá, jongado, naquela mistura de caboclos e pretos velhos, nas fumaças dos cachimbos, nos pés descalços vibrando a gira. Roda a gira. Naquela casa de Corimba, o jovem Lino foi Alabê Nilu, comparsa de Pixinguinha, cantor, tocador de atabaques, ogã de Xangô e d'Oxum, guardião de um peji matizado. A vida a brincar de batucar na esquina. Xangô, olhai nossos filhos, meu pai. Xangô, de lá do teu reino, meu pai. Mano Heitor do Cavaco. Guiado por Hilário e Hilária, o menino cresceu intrépido. Viu o samba vestir sapatos, trocando o piano, a paixão solene da infância, pelo choro das cordas de aço. Encontrou no cavaquinho um fraterno confidente. Aprendeu a tocar sozinho, sonhando acordado. O moço virou foi mano, mano Heitor do Cavaco, mano do Estácio, mano do Mangue, mano da Festa da Penha, mano das parcerias e das pernadas com outros bambas, bambambãs, pulando de lá para cá, macumbembê, samborembá. Ora, a macumba gerou o samba, como ele mesmo atestou. Ser sambista era a sua sina, não havia escapatória. Sempre muito alinhado, a gravata borboleta, o paletó bem cortado, os anéis reluzindo nos dedos, a nata da malandragem, a modernidade negra. Um dandy a flanar por aí, bares e gafieiras, costurando a cidade inteira, feito a mãe costurava saias. Viver é uma forma de arte, ele vivia a pintar o que via. E o que falar das orgias dedilhadas pela Lapa? Se samba é que nem passarinho, como disse um certo rei, gostava que se enroscava de voar nas madrugadas. Jogava. A penha, lá de cima, dizia que sim. Afro-rei Pierrot. Pois ele também virou rei nessa disputa caprichosa. O sucesso musical chegava, e quando vinha o carnaval a rinha se acentuava. Tudo é competição, desde que o samba é samba. No concurso de Zé Espinguela, a flecha certeira de Oxóssi ganhou o primeiro lugar. Escolas de samba nasciam e o moço estava no meio, confirmando a ideia precisa de que ele e os irmãos mais chegados, os manos Paulo e Cartola, herdaram do bravo Zumbi o poder de sonhar quilombos. Deixa falar, Portela, Mangueira, Tijuca, vizinha faladeira, de mim ninguém se lembra. Em cada pavilhão um reinado, um símbolo, o bordar de uma nova estrela na feitura das constelações. O sol e a lua, o emblema tão desejado. Na boca do povo, pelos becos em convulsão, sob a chuva de confetes, um Pierrot apaixonado que vivia só cantando. Brindou com Noel Rosa, o poeta da vila, enrolado em serpentinas, a glória de uma marchinha. Pegou o bonde da história, vestido de baiana, e saiu por aí, feliz, tropeçando nos calendários, para tudo se acabar na quarta-feira, a inspiração de outrora. Ou será que não é bem assim? Embaixador. Pintou e bordou este líder nato. Foi o mestre da própria oficina, matéria de carpintaria, passo e compasso do pai. Nas tramas da moda, nos palcos e nas coxias, nos letreiros dos cinemas, sob as luzes dos cassinos, no vucu-vucu das bienais, viajando, viajando. Gravou a macumba em disco, o embaixador, para consagrar a fé e a farra como a nossa fusão maior. Viu a praça virar avenida e atiçou a nostalgia, chapéu de palhinha e palheta, via Rádio Nacional. Sonhava poetizando, inclusive ganhou poemas de amigos de tinta e de pena, o caso de Carlos Drummond, mesmo autor de Sonho de um Sonho, poema que eu já desfilei.
O poeta de Itabira, ele também sabia que é dentro do peito que o pandeiro bate. Até as gentes de outras terras, Josephine Baker, Orson Welles, a princesa da Inglaterra, todos se deixaram guiar pela ginga do malandro pintor, que vestiu chequerês e ganzás, violões, tamborins e agogôs, que por estes e tantos motivos foi um dos artistas escolhidos para representar o Brasil no primeiro Festival Mundial de Artes Negras realizado em Dakar. Arrumou as malas e foi, diplomacia que samba, apresentando-se assim: eu sou o Heitor dos Prazeres é meu nome. Mas ele não foi sozinho ao Senegal, ansioso por conhecer a África que ainda não fora pintada. No hall de notáveis, Clementina de Jesus, Haroldo Costa, Paulinho da Viola, Mestre Pastinha, Mãe Olga de Alaqueto, Rubem Valentim, Camafeu de Oxóssi. Foi com ele quem escreve aqui, eu, a Unidos de Vila Isabel, o Mocambo dos Macacos, o Morro do Pau da Bandeira. O filme Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Gimenez, retrata o dia a dia dos anônimos artistas liderados por seu China, no chão da poesia cantado por Paulo Brazão. Comunidade que sonha e trabalha, enquanto prepara o desfile, o garbo e a garra, serzindo quimeras. Sublime. Este tesouro documentário foi exibido em Dakar juntamente com a película que mostrou ao mundo que é possível recriar este mesmo mundo no interior de um ateliê. Sonho sonhado. Eu fui contigo, meu mano, que zombando e trançando o tempo. E vou novamente agora rumo ao próximo cortejo, na Marquês de Sapucaí, artéria da Praça 11. Também sou aquela gente que você viu dançar na rua, levantando a poeira doce, vestindo a pele das feras, chocalhos nas canelas, turbantes e panos da costa, fios de conta e patuás. Sou Angola, Congo, Nigéria, Moçambique, Etiópia, Costa do Marfim, Guiné, Benim. Sou de todos os lugares, o cair do crepúsculo sobre os rios e os mares. Sou a vila, forte e unida, tremulando nas multidões. Sou a vila, memória ancestral das tantas Áfricas que o samba esculpe, a ruaça que se lança neste sonho carnavalesco, desfiando a fantasia que você também usou. Venham sonhar comigo, sambistas de todos os cantos. Venham sonhar conosco, brincar de catar estrelas, romper fronteiras, bagunçar o coreto e balançar a roseira, sorrir em azuis pincéis. Noites de festa no rio, noite de danças e cores, em que teus pincéis e notas embalam os nossos amores. Carlos Drummond de Andrade, o poema O Adeus dos Poetas, de 1966. Vambora, Vila! E ó, só para lembrar que daqui a pouquinho a gente vai subir nas nossas redes sociais a nossa sinopse, assim como o regulamento para a disputa para o Carnaval de 2026, tá bom? Obrigado. Parabéns. Bem, vamos agora entrar um pouquinho no universo, destrinchar um pouquinho do enredo. Agradecer a nossa equipe de criação, que tem participado intensamente, ao Lucas, assistente de pesquisa, na nossa equipe Manuel, Patrick, Rafael, Sofia e Tel, pela intensa dedicação, ao Pedro Padilha pela diagramação da nossa logo cartaz do enredo. Então agora a gente começa a entrar um pouquinho nesse sonho. Vamos sonhar, sonhando esse sonho, juntos conosco, né? Pode passar. Pode passar mais uma vez. Então a gente vai dar uma lida rápida só com algumas ideias que a gente foi pensando da sinopse, né? A primeira ideia é o que é o enredo? Por que desse enredo aqui em Vila Isabel? Por que cantar Heitor dos Prazeres? Por que falar desse grande personagem do samba, da pintura, das artes brasileiras? Né? Então, a ideia inicial é um enredo que sonho. E o que é esse sonho? Não é apenas o sonhar de você dormir, não é isso. É você sonhar de idealizar, de você ter ideias, de você ter essa ideia de África como o Heitor tinha. A idealização dessas diversas Áfricas pelo Rio de Janeiro, começando, claro, pela Praça 11, onde ele vivia e onde ele se dedicava, onde ele tinha o ateliê, onde ele cresceu, aí abraçado por tia Ciata, tio Hilário, por todos os terreiros da região. Não, pode voltar, por favor. Eu acho legal a gente pensar assim, que essa ideia do sonho, nas pesquisas, né, que a gente começou a fazer assim que a gente definiu, né, o enredo, a gente começou a perceber que o Heitor ele tinha muitas amizades. Né, ele fazia amizades tanto com as pessoas, né, do morro, os manos do morro, quanto nas altas rodas intelectuais, né, dos cafés do centro do Rio. E um dos grandes amigos dele era Carlos Drummond de Andrade.
né, que foi quem compôs, né, que escreveu o poema que embasou o nosso desfile Sonho de um Sonho, em 1980. Então, por isso, quando a gente está fazendo essa brincadeira, né, sonhei que um sambista sonhou a África, é a nossa escola Vila Isabel sonhando que o Heitor sonhou, quer dizer, ele imaginou, idealizou as Áfricas a partir da sua obra, né? Então, é uma homenagem, e o último trecho que tem na sinopse é um poema que o Carlos Drummond fez em homenagem ao Heitor dos Prazeres na ocasião da morte dele. Então, esse embasamento inicial, né, que a gente está falando de sonho o tempo todo, é por isso. A nossa escola está sonhando o sonho do Heitor, assim como o Carlos Drummond escreveu o Sonho de um Sonho. O Heitor tem diferentes pinturas chamadas sonho. E ele fala, como a gente colocou no início, que são as palavras dele próprio, que para ele pintar era sonhar. E a gente presume que para ele fazer samba era sonhar. Que para ele desenvolver o cenário e os figurinos de um espetáculo teatral era sonhar. Para ele, a vida é essa eterna possibilidade do sonho. E isso é a nossa função maior, é o nosso trabalho artístico. Quando uma escola de samba entra na avenida, gente, todo mundo sonha coletivamente. Então, o enredo é um convite a esse sonho. Que a gente sonhe por meio do olhar sensível desse artista, que se conectou, como o Vinícius disse, com outros artistas que pensaram o sonho. O Heitor dedicou um quadro ao Drummond, que dedicou 2 poemas ao Heitor. Então, essa troca que havia entre esses artistas tão notáveis, é o que a gente espera que ocorra dentro da nossa escola, nesse ciclo carnavalesco iniciado com o lançamento do enredo lá na Pedra do Sal, um lugar fundamental para a gente compreender a vida do Heitor e a obra do Heitor. Então, tudo está sendo pensado com muito fundamento. Tudo está sendo pensado para a gente reencantar o nosso mundo, a nossa escola, a partir desse enredo que propõe um sonho coletivo, um delírio de carnaval. E isso a Vila sabe fazer como ninguém, porque isso também é fazer festa. E essa escola, ela já foi 3 vezes campeã no grupo especial, propondo o quê? Sonhos coletivos, grandes confraternizações, grandes festas. A gente fez a festa da raça, a gente fez a festa da latinidade e a gente fez a festa no Arraiá. Então nada é por acaso. Com essa grande festa, que é o que o Heitor pintou, vocês viram nas pinturas, como nós mostramos há pouco, que a gente vai brigar muito por essa 4ª estrela. Entendendo e juntando isso tudo que o Léo e o Vini comentaram, é exatamente o que está ali no trecho ali de baixo. Sambar, brincar, comer, fazer macumba. É o Macumbembe Samborembá, que é o título principal do nosso enredo. Heitor fala que o samba nasce da macumba, que o samba que a gente conhece hoje nasceu lá atrás, nos terreiros da Praça 11, em todos os terreiros, além do Tia Seata, claro, mas todos os outros que estavam naquele conglomerado. Então, essa África que ele canta, desenha e reinventa, é essa África imaginada, onde sambamos, brincamos, comemos e fazemos macumba também. Pode pular. E que África era essa? Que Áfricas eram essas? Que diversas Áfricas eram essas que ele estudava e que ele brincava e que ele cantava e que ele batucava? Era justamente essa África múltipla, que são várias pequenas Áfricas, a África em miniatura, todas em uma só, que são todas essas que ele sonhou, todas essas que ele imaginou, que se conectavam entre centros e periferias, morros, roças, jongos e cateretês, que é toda essa mistura que dá origem ao nosso samba, que dá origem às escolas de samba, ao nosso carnaval. E a partir disso, claro, aí a gente já começa a entrar um pouquinho no fio que a gente vai utilizando para descrever o enredo, que começa justamente com esses fluxos da Bahia. Essas pessoas que vieram da migração baiana se fixaram na Praça 11 e, a partir de então, começaram a macumbar, começaram a pensar e fazer o samba. Pode pular. Não é à toa que toda escola de samba tem a sua tradicional ala de baianas. E isso é uma obrigatoriedade dos nossos desfiles desde o Carnaval de 1933. O segundo desfile oficial, o primeiro é em 1932. Por que que as nossas matriarcas, por que que as nossas mães e tias baianas são tão fundamentais para a gente entender esse lugar onde a gente está agora?
né? Nada é à toa. Vamos pensar na nossa história. Essa ala de baianas é essa memória de fluxos migratórios das grandes mães baianas, das grandes Yalorixás, que se fixaram na cidade do Rio de Janeiro durante esses fluxos baianos que o Gabriel falou. E o Heitor é um herdeiro dessa memória, né? A família dele, as raízes familiares dele, nos levam a essa Bahia mítica que já foi tão cantada em diferentes carnavais das escolas de samba do Rio de Janeiro. E é por isso que a sinopse imagina a abertura desse carnaval como um grande cortejo real. Um cortejo real que nos leva às raízes baianas deste pedaço. Por que essa palavra pedaço? Porque aquela região que o Heitor nomeou como África em miniatura, que se estende, né, que ultrapassa os limites da Pedra do Sal, da Praça 11, os bairros de Saúde, Gamboa, Santo Cristo, onde está hoje a cidade do samba, por exemplo, aquela região também era conhecida como o pedaço baiano, porque era lá que muitas famílias oriundas da Bahia se fixaram no amplo contexto do pós-abolição. E eu acho que quando a gente está falando desse fluxo migratório, né, da Bahia que vem para o Rio, a gente está falando da formação da nossa própria cultura. Nesse primeiro momento, nesse momento inicial, é como se esse menino Lino, ele tivesse sendo, na sua primeira infância, dando seus primeiros passos, já sonhando em reimaginar, em recriar essa África a partir da convivência com as tias baianas, da convivência nos terreiros, da convivência nos ranchos carnavalescos, né, que era uma modalidade de carnaval que veio antes das escolas de samba, eram cortejos feitos basicamente por, né, baianas, né, por baianas e baianos, no caso. Então, esse mineiro ele está sonhando, ele está imaginando nessa Bahia mítica, né, que o Léo falou. Então, esse primeiro momento está trazendo essa criança sonhando e imaginando a partir da sua infância na Bahia. Na Bahia não, no Rio, né, mas com a cultura baiana em volta dele. E um dado interessantíssimo que é fundamental e está destacado ali é esse espelhamento, né? Tio Hilário e tia Hilária. Hilário Jovino era o tio do Heitor, que foi um importante fundador de ranchos na cidade do Rio de Janeiro. Os ranchos que a gente está falando, originalmente, eles não desfilavam apenas no carnaval, eles desfilavam no Dia de Reis, né, no início de janeiro. E esses folguedos eles se estendiam até o carnaval. O Hilário Jovino foi uma figura muito importante para dar um tom espetacular às apresentações desses ranchos. O Hilário Jovino representava essa baianidade fixada no Rio de Janeiro. E Hilária Batista de Almeida é tia Ciata, que todo mundo conhece, que é uma figura fundamental para a gente entender a criação do samba. Então, o espelhamento desses nomes, né, é muito interessante, porque tia Ciata foi a Yalorixá, a mãe de santo, que versou o Heitor nas artes macumbísticas ou macumbeiras, né? O Heitor foi ogã no terreiro da tia Ciata, onde o samba fervia. Que é justamente a transferência desse setor, dessa abertura do nosso enredo, que são esses velhos ranchos, os ranchos que trazem esse príncipe negro, trazem essa baianidade para a Praça 11 e que conseguem, para frente trazer a ideia de tia Ciata enquanto essa grande matriarca do espaço da Praça 11. Então, mais um pouco, que também criou ranchos. Tia Ciata tinha seu próprio rancho que desfilava pelas ruas do Rio. Então, aqui mais um pouquinho dessa abertura, a ideia do etéreo, né, nessa ideia do sonho. Ele era uma criança participando, vendo esses ranchos se construírem na frente dele, esses ranchos passando pelos olhos daquele menino. Então, o que ele imaginava, o que ele pensava vendo aqueles ranchos maravilhosos, né, integrados à sua família, ao seu dia a dia. Então, sonhar é para quem flutua. Esse sonhar é justamente essa criança entendendo isso tudo, vivendo, convivendo com o fomento, com a criação desses ranchos na época. Pode passar, mano. E aí a gente vai para a nossa segunda parte do desfile, que é o Ogã Alabê Nilu, que tudo acontecia, as macumbas, as maiores macumbas, os sambas, sempre ferviam na casa de tia Ciata. E ele, levado por seu tio até a casa de Ciata, foi se formando, foi versando também nos tambores. Se torna Ogã, Ogã de Xangô, filho de Oxum, e começa a cantar e a tocar
por isso ele é chamado Ogã Alabenilu, porque ele toca e também canta. Então, essa conjectura faz com que o Heitor seja versado nas diversas macumbas que a gente tem pela cidade. A gente tem candomblé, macumbas cariocas, era o início da Umbanda naquela época, então era tudo uma mistura muito grande, a gente não tinha essa diferença que a gente tem hoje. Então, nessa mistura toda, foi se dando origem ao samba. Só um detalhe que acho que é importante para a gente perceber, quando a gente está falando ali, os tambores educavam pelo toque, a gente está falando, né, de um menino que era educado pelo tambor. E esse tambor, né, no terreiro ele batia macumba, mas ele também batia jongo, ele também batia cateretê. Enfim, esse tambor, como o Gabriel falou, ele tocava diversas manifestações, diversos ritmos. Essa diferenciação, por exemplo, o que é umbanda, o que é candomblé, o que é o molocô, isso é uma coisa que vem depois, que a gente faz depois. Mas na época, né, o terreiro era o espaço em que tudo acontecia ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente está falando desse Ogã, ele foi versado pelo tambor e ele está passando por essas diversas manifestações. É isso, né? O tambor estava educando, ele também era uma forma dele ser educado, era uma forma de aprendizado, né, nesse terreiro da Seata que ele estava vivendo. E só um detalhe também que eu acho que é importante, que é para falar de como que a gente setorizou, pensou essa setorização, né? Vocês vão perceber que sempre tem os nomes, né? Lino, Ogã Alabenilu, que foi a forma, as diferentes formas, né, as diferentes identidades que o Heitor ele foi ganhando ao longo da vida, né? Então, quando ele era muito menino, ele era chamado de Lino, mas no terreiro ele era o Ogã Alabenilu. Então, isso vai dando essa dimensão das várias facetas, né, que esse artista ele tinha, e assim a gente consegue acompanhar, né, essas diferentes vertentes de vida dele. E um dado interessante também desse momento do enredo é que a gente pensa essa Praça 11, que não existe mais, que foi demolida para a construção da Presidente Vargas, mas que fica ali exatamente onde a gente vai se concentrar para o nosso desfile de 2026, onde agora está a cabeça de Zumbi, o monumento a Zumbi dos Palmares. Ali ficava a Praça 11. Ela era um imenso terreiro. Então, no dia em que iremos desfilar, no Carnaval de 2026, em que vamos estar lá confraternizando, fazendo essa grande festa, a gente vai estar pisando o solo sagrado de um terreiro, porque a rua, as esquinas, são espaços sagrados, nunca estão vazias. É essa a ideia que a gente vai apresentar, pensando esse terreiro que se expande por toda a cidade. Pode passar, por favor? A gente destaca as origens desse samba, porque o Heitor, enquanto grande inventor, enquanto sambista que participou do início, né, disso que a gente hoje chama de samba, com todas as suas vertentes, as suas variantes, ele construía as suas ideias para a formação desse samba carioca. E aí ele menciona ideias como o cateretê, que nos leva à memória dos pretos velhos, que também eram cultuados nos terreiros. Os caboclos, que também eram cultuados nas macumbas e ainda são. Então essa dimensão do Alabenilu, enquanto esse personagem que domina a sabedoria, a intelectualidade, a inteligência dos tambores, e que transitava entre caboclos, pretos velhos, jongos e cateretês, expressões musicais e artísticas que vão se fundir e dar origem ao samba. A gente ainda está falando do processo de formação do samba. Esse processo que passa diretamente pelas mãos de Heitor dos Prazeres, que leva a nossa terceira parte, que é o Mano Heitor do Cavaco. Assim como vai crescendo dentro do terreiro de Seata, nos outros terreiros presentes na Praça 11, nos outros terreiros espalhados pela cidade, Heitor troca os primeiros versos que ele fazia no piano, troca pelo cavaquinho. Então, quando ele ganha o cavaquinho do seu tio Hilário, então você vê a importância de Hilário na vida de Heitor, desde do início com os ranchos e agora dando o cavaquinho a Heitor dos Prazeres, quando ele começa a se transformar na ideia de que ele era um grande tocador de cavaco. Ele inventa um método de tocar cavaquinho. Então ele passa a ser conhecido na cidade como Mano Heitor do Cavaco, depois Mano do Estácio, Mano do Mangue e diversas outras
outras ideias, até chegar, claro, na Festa da Penha, onde tinham os grandes concursos de samba do ano, né? Então ele se consagra na Festa da Penha, cantando diversos sambas, vencendo de diversas competições e vendendo seus sambas também, que era como o compositor conseguia vender suas obras. Então a Festa da Penha tinha um papel muito importante nessa ideia dele enquanto o Mano Heitor da cidade do Rio. E um dado a se destacar é que, além de músico, de instrumentista, de compositor, o Heitor também era um desenhista, um pintor, um artista plástico, portanto. Isso desde o início da vida dele. Porque ele conta que tinha muita dificuldade em se enquadrar no colégio, coisa que muitos aqui também têm, né? A gente também tinha. Por quê? Porque a gente sonhava demais, a gente desenhava demais. Então ele fala, quando ele era criança, às vezes ele era repreendido no colégio porque ele ficava desenhando, já tentando colocar no papel aqueles sonhos, aquela cidade imaginada, aquela vivência que tanto o atravessava. E isso, na verdade, não está desconectado de um coletivo, porque há uma tradição de sambistas pintores, sambistas desenhistas. João da Baiana pintava. O Heitor tem quadros em parceria com o Dorival Caymmi. Então é um dado que pouca gente fala, né? Até muito recentemente, Nelson Sargento pintava, Tia Lúcia. São artistas que expressam o samba para além das partituras, para além do domínio das técnicas, dos instrumentos de corda, de percussão, mas também com as tintas. E o enredo vai enfatizar não apenas isso, mas vai propor uma dança entre essas diferentes artes. Eu acho que a gente considera, né, o samba, ele não é só um ritmo, né? Ele é também um ritmo, ele também é música. Mas ele também é uma expressão da alma, né? É a forma com que a gente se expressa, né? A gente aqui se define como sambista, né? Nós somos sambistas. Então a gente pode expressar isso na música, mas a gente pode expressar isso também na dança, por exemplo. A gente pode expressar isso na pintura, como tantos outros sambistas também fizeram, né? Então o samba, ele é música, mas ele é muito mais que isso, né? E aí, um dado importante é você ver que o Heitor, ele está costurando a feitura desse samba o tempo inteiro. A gente entende o que é samba hoje porque o Heitor fez isso lá atrás. Porque ele criou, né, ele costurou toda essa cidade. A gente está falando aí da boemia. O Heitor é o cara que ele ia, né, no boteco, que ele ia no terreiro. Ele é conhecido como esse mano, né, que é uma coisa que a gente se trata muito até hoje, assim, né? Irmão, minha madrinha, minha tia, né? Isso é um costume que a gente tem. E isso não é por acaso, isso vem dessa época do Heitor. Então, para a gente ver como que qual é a importância dele, né, na construção do que a gente tem hoje. Chegamos, pois, ao momento em que a gente enfatiza a consolidação desse samba e o nascimento do quê? Das escolas de samba, a razão da nossa existência. Isso que estamos fazendo aqui, né? Porque a gente sabe que o complexo do samba é enorme e as escolas de samba são parte desse universo. O Heitor foi, na visão do nosso enredo, um afro-rei Pierrot. Essa expressão não é nossa. Essa expressão é a forma como o Heitorzinho dos Prazeres, filho do Heitor dos Prazeres, se refere ao pai no livro que escreveu dedicado a ele. Então o filho se referia ao pai como esse Pierrot retinto, esse Pierrot negro brasileiro, que era um rei no carnaval. Por quê? Porque o Heitor foi o vencedor do célebre concurso de samba idealizado por Zé Espinguela, antes do início do concurso oficial das escolas de samba, isso no final dos anos 20, em 29. O Heitor foi o vencedor. Ele já estava ali alinhado a vários amigos, a vários manos que estavam propondo disputas de samba e fundando, sonhando agremiações sambistas na cidade do Rio de Janeiro, que é uma forma muito poderosa de ocupar a cidade, de disputar essa cidade sempre tão serzida. E o Vinícius falou 2 vezes isso, que é o fio literal do nosso enredo. Por que o nosso enredo, de fato, ele é costurado por um fio? Porque são fios que costuram as fantasias que a gente usa no carnaval. E o Heitor bem sabia disso, porque ele também era alfaiate, ele também costurava as próprias roupas. Então, da mesma forma como ele costurava roupas, costurava fantasias, ele costurava relações, ele costurava sambas.
ele costurava tudo isso com as cordas de aço do seu cavaquinho e também com as cordas de algodão que ele utilizava para confeccionar a sua roupa de afro rei Pierrot. Nesse momento, a gente enfatiza a fundação das escolas de samba enquanto quilombos. Há uma frase do Ricardo Cravalbim em que ele coloca, isso também está presente no livro do Heitorzinho dos Prazeres, o Heitor, Paulo da Portela e Cartola, que eram 3 amigos inseparáveis, enquanto herdeiros de Zumbi, enquanto guerreiros de Zumbi, que sonharam os quilombos, que são as escolas de samba. Nesse momento, a gente também enfatiza a relação de Heitor dos Prazeres com Noel Rosa, o poeta da vila, artista que já foi cantado por essa agremiação, e que é uma memória permanente que está aqui na nossa quadra, né, que dá as boas-vindas a quem adentra nessa quadra, nesse terreiro. Heitor foi parceiro de Noel Rosa. Que foi justamente numa história que está contada pelo Heitorzinho dos Prazeres, no Instagram da escola. Quem tiver curiosidade de ver, pode entrar, tem um vídeo dele contando, que é uma história incrível dessa relação com o Noel Rosa. Eles eram muito amigos e escreveram juntos a marchinha Pierrot Apaixonado. Então você vê como a gente vai costurando desde o início essa formação do samba, essa ideia do samba das escolas de samba, do carnaval de rua, como isso tudo vai sendo costurado desde que ele foi apresentado aos ranchos pela família, foi para o terreiro da macumba, ganhou um cavaquinho, participava das rodas de samba dentro dos terreiros, na festa da Penha, fundou algumas escolas de samba, participou da fundação de outras, compôs marchinha. E aí vai para a nossa última parte do desfile, que é ele enquanto embaixador. Como o Léo falou, ele foi costurando amizades, costurando parcerias e se tornou esse grande embaixador do Rio de Janeiro. Levou pintura, levou música, levou alfaiataria para todos esses amigos e para toda a ideia de que ele tinha desses quilombos, para todos esses quilombos. Era o quilombo das escolas de samba, o quilombo da macumba, o quilombo da Praça 11. Então são formas que ele foi encontrando de sistematizar isso tudo e costurar todas essas relações. Eu acho que, já quando o Heitor ele fica conhecido, principalmente depois do Pierrot Apaixonado, que ele é um dos grandes nomes carnavalescos, tanto das escolas de samba e das marchinhas, do carnaval de rua. O Heitor ele vai para o mundo. Então, todo esse modelo sonhado, que ele está sonhando lá desde a infância, que é um modelo de recriação dessa África imaginada, ele é levado para o mundo inteiro. Então o Heitor ele vai criar um grupo chamado Heitor dos Prazeres e Sua Gente, que ele vai começar a fazer shows com as pastoras, nessa figura das pastoras, que ele é, se não primeiro, um dos primeiros a fomentar a figura das pastoras nas escolas de samba. Ele vai começar a fazer show em São Paulo, ele vai criar um grupo chamado Heitor e Sua Escola de Samba. Ele vai fazer show no Uruguai a bordo de um navio. Então, ele é um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros a começar a levar esse modelo dessa África recriada, de samba e de macumba, para fora do Rio, para fora do Brasil e para fora do mundo. Então, e aí todos os jornais e muitas das entrevistas que a gente fez chamaram o Heitor de um grande embaixador do samba, um grande embaixador da sua própria arte. Ele expressava isso tanto na pintura quanto na música, enfim. Ele era um cara que sonhou essa África, recriou essa África e começou a levar esse modelo, para vários lugares em o qual ele se apresentava. Uma coisa muito comum, todo mundo aqui conhece e que a gente adora, são as visitas. Quando uma escola de samba, uma agremiação, visita a outra e leva ao seu pavilhão e todo mundo se prepara, veste a melhor roupa e fica nervoso em casa, ansioso, torcendo para que a escola faça uma boa apresentação. Quando são diferentes escolas, a gente sempre quer que a nossa escola faça a melhor apresentação, porque tudo é disputa e competição nesse nosso meio. Essas visitas são eventos diplomáticos, são visitas oficiais de um reino, de uma escola, de uma nação, de um quilombo a outro. O Heitor sabia disso, ele vivenciava isso. E ele vai expandindo isso cada vez mais com o samba, com a sua pintura, que vai adquirindo uma dimensão muito grande. Durante algum tempo, e o enredo não utiliza essas palavras em momento algum,
E agora que a gente está falando um pouco do avesso da costura, né? Na literatura nenhum autor gosta de explicar muito o que escreve, mas aqui é nosso trabalho, nossa função. A gente está mostrando o avesso da fantasia. Em nenhum momento a gente utilizou palavras que em outros tempos eram associadas ao Heitor, um pintor primitivo, um pintor ingênuo. Não, o Heitor era um grande artista brasileiro. Um artista que foi premiado na primeira edição da Bienal Internacional de Arte de São Paulo, o evento artístico mais importante do país. Ele foi um pintor premiado. Então, o que de ingênuo tem nisso? A gente sabe por que ele era rotulado assim, são os efeitos do racismo, dessa perversidade secular do nosso país. Porque o Heitor era um artista que estava no mesmo patamar de qualquer outro. O Vinícius mencionou, a gente reitera, porque isso é um elemento importante do nosso enredo. O Heitor dialogava com Drummond, né? O Heitor presenteou Drummond com uma pintura, Drummond presenteou o Heitor com um poema. E depois que Heitor deixa a vida terrena, Drummond escreve outro poema a Heitor. Isso é uma troca diplomática. Isso é uma expressão dessa embaixada que samba, como a gente coloca no enredo, porque ele transitou por muitas linguagens artísticas até ser convidado, devido a essa importância, a participar da comitiva brasileira que foi ao primeiro Festival Mundial de Artes Negras, um evento que ocorreu na cidade de Dakar, no Senegal, e o Heitor foi, junto a um time, como a gente coloca na sinopse, muito importante. Ele estava ao lado de nomes ilustres das artes negras brasileiras, finalmente conhecer o continente africano, esse território que reúne tantas Áfricas que ele sonhou a vida toda. E foi nesse sonho que Heitor vinha sonhando desde que era menino, onde ele vai conhecer a África junto da nossa Unidos de Vila Isabel. Então, é entender essa relação no final do nosso enredo, que é justamente ele que sonhou tanto com essas diversas Áfricas presentes aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, vai junto da vila conhecer o continente africano. E como isso se dá? Né? Porque o filme de Heitor dos Prazeres foi junto do filme, aquele filme que a gente assistiu aqui no aniversário da escola. Esse filme também participou do Festival Mundial de Artes Negras, junto com Heitor dos Prazeres. Então vai Vila Isabel e vai Heitor dos Prazeres, ambos juntos, para conhecer o continente africano. Então essa é a maneira que a gente vai amarrar o final do nosso enredo. E claro, foi um festival espetacular. Cada vez que a gente pesquisa mais sobre o festival, a gente encontra diversas outras manifestações, apresentações, né? A gente coloca essa lista de países justamente por isso, porque as apresentações que a gente vê no Festival de Artes Negras é algo espetacular. São muitas danças misturadas, cantos, cada país vai se apresentando. Então, tudo aquilo que Heitor foi desenvolvendo, foi criando, enquanto músico, enquanto pintor, enquanto embaixador, ele vê nessa comunhão, né, nessa grande festa realizada em Dakar. O final, né, do enredo é exatamente a última vez que o Heitor viaja, porque assim, ele já estava, né, adoecido, então é a última vez que ele viaja, que é quando ele finalmente conhece a África. Inclusive ele começa a pintar um quadro, né, que é o quadro que fica inacabado, ele não termina o quadro. Então, é a última vez que ele viaja, ele finalmente conhece a África que ele tanto sonha, e é a primeira vez que a Vila Isabel vai à África, através do filme Nossa Escola de Samba. Então você vê, é o encontro, né, de dois personagens, a Vila quem está contando a história, quem está sonhando, né, e o Heitor também que está sonhando, eles se encontram no final, né? E isso é muito interessante, essas duas trajetórias. E esse quadro inacabado, a gente sempre conversa muito sobre isso, né? É como se ele deixasse inacabado para a gente continuar. Né? Essa dimensão do inacabamento, né, que ele não acaba esse quadro quando ele conhece a África, é como se fosse assim, ó, agora é com vocês, né? Vocês continuem o legado, a história que a gente começou, e nós, né, Vila Isabel, vamos continuar esse sonho que ele deixou desse quadro inacabado, né? Então, foi uma feliz coincidência, né, que a gente descobriu isso aqui, né? A gente vê como a pesquisa ela é viva, né? Ela vai acontecendo. Muito longe das bibliotecas, a pesquisa acontece aqui, né? Quando a gente conversa, na vivência. E a gente descobriu isso, né, quando a diretora cultural Natália Sarro trouxe o filme para cá, a gente conversando. Falando, você sabia que o filme foi para Dakar? E a gente começou a pesquisar e encontrou essa conexão, né? Então, acho que o nosso enredo ele termina com uma grande confraternização, né,
É uma festa da nossa escola, uma festa em homenagem ao Heitor. E isso, gente, é a nossa memória enquanto agremiação. É a própria memória da Unidos de Vila Isabel. Essa escola cantou, como o Vini disse, em 1980, Sonho de um Sonho, que é um samba belíssimo, a partir de um poema, de uma obra literária que foi escrita pelo Drummond naquele momento. A escola tem alguns dos seus melhores momentos, algumas das suas melhores apresentações na Sapucaí, apresentando sambas que se ancoram, sambas que bebem das fontes da mais pura poética. Então, o que a gente espera de vocês, é por isso que nós encerramos a sinopse com um fragmento de poema, é que o Samba da Vila para 2026 seja, acima de tudo, um poema em homenagem a esse grande artista, ao próprio samba, à nossa própria escola de samba. Então, a gente precisa que vocês viajem nesses perfumes, que, como a gente falou lá no início, são nostálgicos, mas também são o hoje, são o amanhã. Porque a gente continua, né, viajando nesse quadro inacabado do Heitor, a gente continua perpetuando a memória de artistas, de intelectuais, como ele, como tantos outros, que o samba precisa reverenciar da devida maneira. E é por isso que nós estamos aqui, continuando essa saga sambista, em busca de uma obra que traduz essa multiplicidade. A poesia é com vocês. O que a gente faz aqui é apresentar a vocês muitos caminhos possíveis. E esses caminhos, eles são infinitos. E quanto mais belos, poéticos, sensíveis, fortes eles forem, melhor para a gente. Porque a gente precisa de um samba que todo mundo cante na avenida, com a máxima energia, com a pura potência, para brigar por esse título. E, acima de tudo, com muita emoção. Porque é um enredo sensível. É um enredo que precisa tocar no nosso emocional. Vamos só... As referências bibliográficas, elas estão tanto no papel impresso quanto na divulgação da escola, no site da escola, no Instagram. Então, quem precisar, quem quiser acompanhar as músicas e os poemas que a gente citou também dentro da sinopse, elas estão presentes nesse material. As exposições que a gente pesquisou, né, a principal, Heitor dos Prazeres é o Meu Nome, que teve aqui no CCBB do Rio de Janeiro, e as outras que a gente foi utilizando na pesquisa também. Pode passar, Manuel. Os filmes que a gente viu, aqui tem alguns dos filmes que a gente pesquisou sobre o Festival de Dakar, onde aparecem algumas cenas do próprio Heitor dos Prazeres, algumas cenas de passistas das escolas de samba que foram ao Senegal. Pode passar. E a ideia de criação da logo, do cartaz do enredo. Aqui é a nossa logo, explicar um pouquinho para vocês tentarem entrar um pouco nesse clima também que a gente vai desenvolvendo durante o nosso projeto. Ela foi pensada tanto na horizontal quanto na vertical para se transformar em um estandarte, já que Heitor dos Prazeres foi um dos idealizadores da ideia da bandeira, da porta-bandeira. Isso é uma pesquisa que a gente foi lendo e foi entendendo essas relações, né? Heitor, enquanto um sambista dançava, pegava um pano da costa de uma baiana, colocava num cabo de vassoura, quanta gente não faz isso, né? E girava, formando assim a ideia do estandarte e da bandeira da escola de samba. Pode pular. Fala. E esse cartaz, né, a gente agradece novamente ao Pedro Padilha, o designer que materializou essa nossa ideia. Ela é a partir de uma pintura do Heitor, que se chama Três Artes, que é a fusão de muitas artes que o Heitor articulava, né? A música, a pintura e a escrita, tanto a escrita literária, os poemas, como as letras das canções. E a pena está no nosso pavilhão, a pena está na bandeira da Unidos de Vila Isabel. É uma escola de samba, que tem calçadas musicais, que tem letras muito inspiradas. Então, o pôster é todo inspirado na própria arte do Heitor, trazendo essa memória, né? Como a gente vê, né, a atualização da coroa do Heitor, desse afro-rei Pierrot, que também é a coroa da vila, com os anjinhos presentes nesse desenho que o Heitor concebeu e que foi o desenho utilizado no convite de casamento do Cartola com a Dona Zica.
2 sambistas ilustres da Co-Irmã Estação Primeira de Mangueira, que também conviveram com o Heitor. Então a gente extraiu a memória desses anjinhos que se transformam em anjinhos malandros. E os demais ícones também retirados de pinturas, que são essas visões do Heitor para as macumbas cariocas, para esses rituais em que o samba e a macumba se misturavam, se fundia. Ninguém sabia onde uma coisa terminava e onde começava a outra. Macumbembê, samborembá. Não, eu acho que é isso, assim, como já adiantei, acho que a pesquisa ela foi feita, né, não só nos livros, mas principalmente na escuta, né, nas conversas, né, que a gente tinha com todo mundo da quadra. E é importante falar que a gente está preparando, né, um material, né, para a escola toda, não só para os compositores, mas para quem quiser saber os links, né, os vídeos, vai mandar livro, a gente vai mandar todo o material para vocês, porque a ideia é vocês se aprofundarem. Quem quiser mergulhar no Heitor, a gente vai, né, ajudar a fazer isso. Aqui são algumas das pinturas que estavam presentes no vídeo. Pode ir passando, Manuel? São pinturas que a gente tem também a descrição delas e o crédito delas junto ao vídeo de divulgação. Então, quem tiver curiosidade, quem tiver ideia para pesquisar, você vê que as pinturas elas são completamente relacionadas com a distribuição que a gente vai fazendo dos setores, das narrativas que a gente vai desenvolvendo durante os setores do desfile. E também aqui a foto do ateliê do Heitor, de onde a gente tirou inspiração para a criação do nosso ateliê. Então vocês vão observando que tudo a gente vai vendo no dia a dia, na pesquisa, a gente vai trabalhando, a gente vai tentando entrar no universo de Heitor dos Prazeres, tentando entrar no universo sambista, e é assim que a gente vai construindo. Então todas essas fotos foram inspiradas no ateliê de Heitor dos Prazeres, onde se misturavam pintura, se misturava macumba, se misturava o samba, e tudo isso formava esses diversos quilombos que ele foi reimaginando e sonhando. Para a gente é fundamental que todo mundo entenda o quanto esse enredo é próximo do nosso dia a dia, da nossa memória. Todos os dias a gente fala, será que a fantasia já está pronta no ateliê? Quando o carnaval vai chegando, vai todo mundo ficando nervoso. Ixi, será que aquele ateliê vai atrasar minha fantasia? Será que ela já está pronta? O Heitor era um homem de ateliê. Né, quando o mestre Macaco Branco começar a cobrar a gente, será que a fantasia está pronta? Como que está o ateliê? E foi visitar o ateliê, o Heitor fazia isso, porque ele tinha um ateliê. E esse ateliê era um barracão de escola de samba, porque lá eram feitas pinturas, cenários de espetáculos, figurinos de espetáculos, fantasias, instrumentos musicais, comida, porque todo mundo se reúne para comer, o que a gente fez aqui agora, antes da leitura da sinopse. As crianças aprendiam a tocar instrumentos musicais. Então também era uma grande escola, uma escola de samba, esse ateliê vivo, que é o nosso dia a dia sambista. Então esse enredo, gente, não tem nada de complicado. Se alguém falar isso, não sabe o que está falando, porque é um enredo que fala e toca profundamente nas nossas memórias sambistas, nas raízes do nosso samba, da nossa vivência enquanto escola de samba, na nossa escola de samba, que é o título do documentário que foi a Dakar. Acho que é isso. É isso, gente. Agradecemos, obrigado. Obrigado mais uma vez pela paciência em ouvir a gente, em dia de jogo, mas a gente sabe o quão importante é esse momento da gente conversar, entender, vocês terem dúvidas, para essas dúvidas poderem chegar até a gente e a gente assim ir construindo o nosso carnaval. Mais uma vez, obrigado a toda a presidência, a diretoria da escola, aos nossos amigos do Barracão, o departamento de carnaval, por todo o empenho aqui pela montagem desse espetáculo para a gente. Bom, é isso. Como nossos carnavalescos pontuaram junto ao Vinícius, com um trabalho brilhante desenvolvido por eles, junto a toda a equipe de criação, um trabalho minucioso e feito com muito carinho, justamente para poder propiciar que a gente possa desenvolver aí um grande samba, através dessa brilhante sinopse que aqui apresentamos a vocês. Já estará disponível, se já não está, nas redes sociais da Vila, para todos os compositores. Então, boa sorte a todos,
que Papai do Céu trilhe o nosso caminho da melhor maneira possível rumo a 2026 e vamos trabalhar que o ano está no meio. Deixa meu pai pontuar aqui as últimas palavras. Ser filho é chato, né? Eu já tinha alertado a vocês que o enredo é vasto. E sintetizar, eu falei isso no início, porque a personalidade do Heitor era uma personalidade, era uma pessoa do povo que pintava as coisas que ele via. Ele não inventou nada do que ele pintou. E a África que ele criava era a África na mente dele, as pequenas Áfricas que ele gostaria que fossem. Vamos dizer assim, ele anteviu uma África que nunca nós tivemos. Entende? Ele queria uma África com alegria. Até eu li uma vez, não sei se é verdade, que a macumba deu origem ao samba, que macumba é festa e religião é candomblé. Não sei se isso eu entendi certo ou se não é isso. Quer dizer, então, macumba hoje é generalizado, macumba, subdivide-se em umbanda, quimbanda, candomblé, etc. Mas não era isso. A macumba, originariamente, é que deu origem ao samba. Era um movimento festivo, a macumba. Ou, se eu estiver falando algum absurdo, vocês me corrijam para não passar uma ideia errada. Mas não é fácil fazer um samba com tantas ideias, mas principalmente o que eles tentaram falar aqui é retratar essa figura eminentemente do povo que foi o Heitor dos Prazeres. Tanto na letra, eu cantei muito, um perro apaixonado que vivia só cantando, que eu peguei essa época. Dos vivos aqui que foram da cá, eu acho só o Haroldo está vivo, que eu vi no carnaval. Hein? Ah, o Paulinho da Viola. Esqueci do Paulinho, Paulinho da Viola. Quer dizer, eles podem até trazer mais subsídios, né? Porque eles foram e viveram aquele momento importante. E aí, agora a bola está aí. É pênalti a nosso favor e pênalti não se pode perder. Agora vocês estão com tudo para fazer esse gol e a Vila voltar outra vez a ser a Vila dos nossos sonhos. Que o Heitor dos Prazeres sonhou lá atrás e nós vamos tornar realidade, completando essa última obra dele, como disse bem os carnavalescos. Muito obrigado a vocês pela presença e parabéns a mais uma vez a equipe de carnaval, nosso presidente, na escolha feliz dos artistas, no desenvolvimento. Isso dá trabalho, que eu li isso aqui, essa bibliografia que eles colocaram aqui. Se eles leram, tem que ter tempo, que não é brincadeira. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado a todos e boa noite.